Esta viagem começa na cidade de Antuérpia, um centro medieval de comércio internacional. Depois, segue pela bela província de Flandres Oriental e chega a Ghent, que em seu auge no século XIII só perdia em tamanho para Paris. A viagem continua e chega a Blankenberge, uma cidade pesqueira hoje muito procurada no verão. Em seguida, visita Ostenda, a grande cidade costeira flamenga, um dos destinos preferidos dos primeiros reis da Bélgica. A viagem passa por Tinecot, o maior cemitério de cidadãos da Commonwealth no mundo. Por fim, descobre Ypres, a cidade que foi praticamente aniquilada na Primeira Guerra Mundial e agora se autodeclarou uma cidade da paz. Com uma população de 500 mil de pessoas, esta é a maior cidade de Flandres, Antuérpia. Apesar de ainda ser um centro econômico e cultural, seu auge foi no século XVI, quando ela era um centro próspero de comércio e uma das economias mais fortes do mundo. Estruturas imponentes como a Catedral de Nossa Senhora são prova da antiga riqueza da cidade. Quando a Igreja Gótica foi finalmente terminada em 1521, ela era o prédio mais alto do mundo e, com seus 123 metros, ainda é o mais alto de Antuérpia. Com 320 mil visitantes por ano, a catedral hoje é considerada Patrimônio Mundial pela Unesco. A torre da igreja observa Grote Markt, uma praça margeada por sedes de corporações medievais. Durante a Era de Ouro da cidade, trabalhadores de várias áreas e profissões se organizaram em corporações para aumentar seu poder político e seus lucros. Hoje, os imóveis são usados como lojas, casas e restaurantes. Esta é Fleischhaus, ou Casa dos Açougueiros, e tem 500 anos. Um mercado de carnes existia aqui desde o século XIII, mas o auge econômico de 300 anos depois fez a corporação de açougueiros triplicar o tamanho do imóvel. A cidade teve um passado agitado e, apesar de nunca ter recuperado a proeminência que teve, ainda é um local animado. E como em toda grande cidade, ela tem uma grande estação de trem. Esta é a Antwerpen Central. A estrutura é vista por muitos como o melhor exemplo de arquitetura ferroviária de toda a Bélgica e como uma das estações mais lindas do mundo. Apesar de a força econômica de Antuérpia ter diminuído no século XVII, iniciativas artísticas como o Museu Middelheim serviram nos últimos anos para transformar a cidade num centro da cultura e da moda. O museu foi aberto em 1950 e hoje tem 400 esculturas modernas feitas desde o início do século XX. Perto dele fica o Porto de Antuérpia. Ele foi criado em 1811, quando forças militares francesas se instalaram na região. O imperador Napoleão viu potencial estratégico no local para sua campanha de dominação europeia. Hoje, ele é uma grande porta de entrada e um dos maiores portos da Europa, com capacidade para receber 3,5 milhões de metros cúbicos de carga líquida. A viagem deixa a província de Antuérpia e entra em Flandres, onde o cultivo de flores é um grande negócio. A região é a maior produtora de caules e bulbos da Bélgica
e exporta sua produção para a Europa e as Américas. A flor nacional da Bélgica é a papoula nativa, que florescia nos campos mais sangrentos da Primeira Guerra Mundial. Hoje, em muitos países, ela se tornou um símbolo dos soldados mortos. Seguir este trem que vai para Ghent dá à viagem uma chance de observar a paisagem moderna de Flandres. Mas sob a superfície, existe uma divisão antiga entre Flandres e a região sul da Bélgica de língua francesa. Muitos flamengos não esqueceram que sua língua só foi reconhecida em 1930, quando o flamengo se tornou uma língua oficial e uma universidade flamenga foi aberta. Até hoje, muitos falantes dessa língua neerlandesa se identificam como flamengos e não belgas. Esta é Ghent. Até o século XIII, ela foi a segunda maior cidade da Europa, perdendo apenas para Paris. O sucesso da cidade foi impulsionado pelo comércio de tecidos. Na época, Ghent obtinha a maior parte da lã da Inglaterra e da Escócia. A economia entrou em colapso depois da Revolução Belga de 1830 e Ghent nunca recuperou a prosperidade que um dia teve. Os campanários são típicos das cidades flamengas. Eles tinham várias funções. Não apenas serviam como torre para sinos ou vigias, mas a maioria também era usada como cofre, para guardar documentos financeiros. Na Idade Média, lordes davam aos civis privilégios como a possibilidade de organizar feiras e vender seus produtos. Em troca, esses lordes recebiam dinheiro ou promessas de serviço em seu exército. Os acordos eram mantidos trancados nesses campanários. Outra atração popular para visitantes é o Castelo de Havestijn. A estrutura atual foi construída em 1180. Ele era usado como base para o Conde de Flandres, mas com o declínio da importância da cidade foi abandonado. Durante a Revolução Industrial, ele funcionou como uma fábrica de algodão, mas acabou sendo indicado para demolição. Felizmente, a prefeitura de Ghent decidiu comprar o imóvel e reformá-lo. Um setor do castelo hoje é um museu da tortura. Em parte porque a praça adjacente a ele costumava ser usada para execuções públicas. No centro histórico fica uma construção do século XV, Sint-Baafs Catedral, que ganhou o nome de um nobre que distribuiu toda a sua riqueza e se tornou um monge. Grande parte do interior da construção foi destruída em 1566, no período conhecido como Fúria Iconoclasta, em que calvinistas destruíram obras de arte de muitas igrejas da região. A maioria das obras destruídas foi substituída por produtos do trabalho de artistas belgas, como Jan van Eyck. Os canais serviam como as grandes artérias de Ghent. Foi a construção dessas vias que levou à prosperidade da cidade na Idade Média. Os canais corriam por todos os setores importantes da cidade. Eram as rodovias do século XIII. Apesar de os canais ainda serem importantes para o comércio, hoje eles são muito populares entre os turistas. A viagem então passa pelo Canal van Ghent naar Terneuzen. Construído no século XIX, ele facilitava a chegada dos comerciantes aos portos marítimos. Mas hoje é possível chegar à costa de uma forma diferente. Ao lado de Ghent corre a rodovia E40, construída em 1956.
Ela é uma das estradas mais importantes de Flandres, já que conecta a capital Bruxelas com a cidade de Ostenda, no Mar do Norte. Ao contrário do sul montanhoso, o norte da Bélgica é muito plano, especialmente no interior da província de Flandres Oriental. Ela é a única província belga a fazer fronteira com a Holanda e a França. Por razões que esta viagem mostrará, é uma região que recebe muitos turistas. Esta é a maior cidade da região, Bruges. Bruges foi muito importante economicamente durante centenas de anos, especialmente por causa do fácil acesso que tinha ao Mar do Norte. Fortificada pelo Conde de Flandres no século IX como proteção contra invasões vikings, ela se tornou um centro do comércio têxtil no século XIII. Apesar de a localização ter sido importante para o sucesso comercial, foram as inovações monetárias que realmente fizeram a economia crescer. Promissórias e cartas de crédito fizeram deste local um dos mercados financeiros mais sofisticados do mundo na época. Muitos afirmam que a primeira bolsa de valores também foi criada aqui em 1309. Chamada de Veneza do Norte, em Bruges, os canais nunca estão muito distantes. Hoje eles ficam vazios, mas costumavam ser cheios de embarcações que visitavam as corporações construídas na beira dos canais. O rio Reie, que atravessava a cidade, foi transformado durante centenas de anos e se tornou um acesso fácil aos mercados e lojas. Na verdade, toda a economia dependia da navegabilidade dos canais. Foi o assoreamento das vias que acabou sufocando o comércio e dando início ao rápido declínio da cidade no século XVII. Hoje, barcos comerciais não podem navegar nos canais e o trânsito fluvial é um privilégio de embarcações turísticas licenciadas. Um dos maiores tesouros de Bruges é a Sosh-House, ou a Casa da Comporta. Era daqui que o sistema de comportas era operado, permitindo que os barcos se movessem através dos canais. É muito provável que o operador ficasse ocupado com suas tarefas o dia todo. Por isso, é possível que morasse aqui. Por causa de sua imensa fortuna, em seu auge, a cidade foi incrivelmente fortificada. Um exemplo das fortificações é este, o Handpoort, um dos 4 portões medievais ainda de pé. Ele regulava o comércio dentro e fora da cidade. Situado na estrada para Gent, era provavelmente o portão mais importante de Bruges. E este é o Kruispoort, outra das 4 entradas que sobreviveram. Este portão foi construído durante o enorme processo de reconstrução das fortificações no fim do século XIII, no auge da glória de Bruges. O mesmo portão foi reconstruído com um forte calcário branco no século XV. Perto dele fica o Bonnetierenmolen. Construído em 1888 e trazido para este local em 1911, ele é uma bela homenagem à era de ouro dos moinhos. A maior construção da cidade é a Igreja de Nossa Senhora. Com 122 metros, a construção demorou um século para ser terminada. Dentro dela existem muitos tesouros artísticos, inclusive obras de mármore de Michelangelo. O fato de Bruges ter sido capaz de comprar obras tão importantes de artistas famosos e trazê-las de Siena mostra o poder da economia próspera da cidade. No mercado de Bruges fica um campanário antigo. 3 vezes destruído e 3 vezes construído, ele ainda mantém a cidade a seu abrigo.
Os versos de Henry Wadsworth Longfellow lembram a história triste do imóvel mais famoso da cidade, o campanário. Assim como muitos campanários, ele abrigava documentos importantes, mas em 1280 foi destruído em um incêndio. No século XV, a estátua do arcanjo Miguel foi atingida por um raio. O campanário foi reconstruído 200 anos depois, mas acabou sendo destruído por outro incêndio. A torre tem vista para Rote Markt. As casas das corporações e dos bancos que ocupavam o lugar hoje são restaurantes e lojas. A viagem deixa Bruges pelo canal de 23 quilômetros que segue em direção à costa belga. Ele faz parte de uma rede de 1.600 quilômetros que liga a Holanda e a França, o que a torna popular entre barqueiros e ciclistas. Na costa, a viagem chega a Blankenberge, uma cidade costeira extremamente popular. A população é de cerca de 20.000 pessoas, mas nos meses de verão, a cidade recebe um fluxo enorme de belgas, que vêm aproveitar o sol e as praias. Durante centenas de anos, Blankenberge foi apenas um pequeno vilarejo pesqueiro, apesar de seu porto ser um local estratégico entre Bruges e Ostenda. Mas foi apenas no século XIX que a cidade realmente começou a se tornar um balneário de luxo. Ela até chegou a ser a cidade favorita da realeza austríaca. A fama se espalhou e, em algumas décadas, a aristocracia inglesa começou a atravessar o mar para aproveitar as praias, spas e hotéis pelos quais a cidade se tornara famosa. Hoje, a região não é mais domínio exclusivo da realeza e dos abastados. Na verdade, as praias de toda a costa flamenga, populares e de fácil acesso para os belgas, estão se tornando mais conhecidas pelos ingleses e pelos outros europeus. A região tem 13 balneários e um trecho de 60 quilômetros de praias douradas. O surf, os spas e os frutos do mar são alguns dos maiores atrativos da costa, pontuada por hotéis, apartamentos, vilas, chalés, condomínios e campings. A costa flamenga tem sido uma área importante de comércio e um local de invasão estrangeira há muitos séculos. Um dos portos mais importantes daqui, tanto em termos de comércio quanto de guerra, é Ostenda. Por ser um porto estratégico, ele sempre foi preparado para ataques inimigos. Este é o Forte Napoleão. Ele foi construído para afastar uma invasão espanhola no século XVI, que resultou numa batalha de 4 anos, conhecida como o Cerco de Ostenda. 200 anos depois, quando foi coroado imperador, Napoleão percebeu a importância do forte e ordenou sua expansão, transformando-o no que é agora. Hoje, a fortaleza tem uma vida mais tranquila. É um centro de visitantes que tem até um restaurante fino. O Porto de Ostenda ainda é um ponto importante entre a Inglaterra e a Bélgica. Ele foi destruído no século XVI, mas foi recriado pelos holandeses em 1815. Uma atração permanente do porto é o Mercator, um museu flutuante. O navio ficou famoso por trazer de volta à Bélgica o corpo de Damian, um padre que havia dedicado a vida a ajudar leprosos no Havaí. Ostenda ganhou fama desde que os holandeses fecharam seu canal de acesso a Antuérpia em 1722.
O imperador romano, na época, deu à cidade direitos exclusivos de comércio com a África. Apesar de o acordo ter sido rompido logo depois, ele mostra a importância da cidade no período. Mas a reputação atual de rainha dos balneários belgas foi formada pelo primeiro rei da Bélgica, Leopoldo I, que frequentava a cidade em suas folgas para relaxar. Uma contribuição do segundo rei, Leopoldo II, ainda está de pé: a Igreja de São Pedro e São Paulo. Leopoldo estava tão entusiasmado com a construção que alguns suspeitam que o rei tenha planejado o incêndio de St. Peter's Kerk, cuja torre é o único vestígio ainda de pé. Leopoldo II viveu até ver seu projeto terminado em 1905. Ele faleceu 4 anos depois. A igreja é voltada para o mar, uma demonstração impressionante do prestígio de Ostenda para os possíveis visitantes. A população daqui costuma ser de 70 mil habitantes, mas aumenta significativamente no verão, quando os ônibus de excursão chegam trazendo turistas. Ostenda é, sem dúvida, um dos balneários mais populares da Bélgica. E para trazer este enorme fluxo de turistas para a costa, existe o Kustram. Com 68 quilômetros de extensão, é a maior linha de bonde do mundo. 3 milhões de pessoas o usam todo o verão como uma maneira conveniente de visitar as cidades costeiras. Agora, a viagem segue para o local de uma das batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. O cemitério de Tinecot é o local de descanso de quase 12 mil soldados da Commonwealth que lutaram no fronte oeste. Um hospital improvisado foi montado perto dele para cuidar dos feridos, mas à medida que os mortos aumentavam, o número de enterros também crescia. Hoje, Tinecot é o maior cemitério de cidadãos da Commonwealth do mundo. Mais de 8 mil túmulos não têm identificação. As lápides são apenas marcadas com a frase "Conhecido por Deus". Quando o rei Jorge visitou o cemitério em 1922, ele disse: "Eu já me perguntei muitas vezes se poderia haver defensores mais poderosos da paz do que essa multidão de testemunhas silenciosas da desolação da guerra." A cidade mais próxima de Tinecot é Ypres, que ainda sofre com a lembrança da Grande Guerra. O Menemport, que fica na entrada da cidade, tem o nome dos 54 mil soldados da Commonwealth que desapareceram na guerra. Ele é um símbolo do esforço das tropas da Commonwealth que sabiam que provavelmente nunca voltariam para casa. A própria Ypres foi devastada por forças alemãs durante a Primeira Guerra. O gás lacrimogênio e o gás mostarda, apelidado de hiperita por causa da cidade, foram amplamente usados na população. St. Martin's Catedral foi destruída durante o conflito, mas depois de reconstruída, se tornou um local de peregrinação para os que querem homenagear os mortos na guerra. Por causa de seu passado brutal, Ypres, junto com lugares como Hiroshima, se autodenominou uma cidade da paz. Um local comovente para encerrar esta jornada.